Bitcoin pode sim cair 30% logo em janeiro. O Bitcoin, que chegou a bater US$ 108.000 no dia 17 de dezembro, enfrenta uma correção de 15%, aonde o preço veio buscar os US$ 91.000 e desde então está lateralizando ali na faixa de 93, 94, US$ 95.000. Mas por que eu acredito que ele pode vir sim a cair 30% já em janeiro? Todo mundo sabe que o preço do Bitcoin ele anda em ciclos e a gente sempre tem a máxima histórica do Bitcoin um ano após o halving. Então vem entender qual é a minha expectativa para esse mês de janeiro, mas qual é a minha expectativa ao longo de 2025, que eu acredito sim que estamos na segunda pernada do bull market. Simbora! Eu acredito que o Bitcoin pode sim cair em janeiro por alguns fatores. Vamos ver quais fatores são esses e ver qual é a minha perspectiva para o ano de 2025. Este daqui, preciosos, é o gráfico histórico do Bitcoin, desde quando a gente realmente tem histórico do preço dele. É só buscar aqui por Bitstamp, que é a corretora mais antiga que o Bitcoin foi listado. Então a gente tem o histórico do Bitcoin aqui desde 2011. E a gente tinha aqui, preciosos, o Bitcoin valendo pouco menos aí de 4, 5 dólares, tá? E em 2012 a gente teve o halving do Bitcoin. Para quem não sabe, halving do Bitcoin é quando a recompensa dos mineradores diminui pela metade. Antes de 2012, a recompensa dos mineradores por cada bloco minerado era 50 Bitcoins. Após o halving, a recompensa passou a ser 25, ou seja, a quantidade de Bitcoins que iriam surgir caiu pela metade, e isso faz com que dificultasse a produção de Bitcoin, digamos assim, e sempre fazia com que o seu preço subisse bastante, porque tinha um choque de oferta. Imagina que antes tinha bastante Bitcoin sendo oferecido, de repente corta-se pela metade. E a gente tem um padrão aqui. Qual seria esse padrão? Todas essas linhas azuis são quando aconteceram o halving do Bitcoin. Eu até anotei aqui certinho as datas. Então, em 2012, aconteceu no dia 28/11 de 2012. E a gente teve a máxima histórica do Bitcoin só em 2013. Ou seja, é um padrão. Sempre acontece as máximas históricas do ciclo um ano depois, no ano posterior ao halving. E em quanto tempo isso aconteceu, Yara? Se a gente pegar aqui da data do halving até a data da all-time high, ATH é all-time high, maior preço, tá? A gente demorou aqui 385 dias, 385 dias. Lá em 2016, quando aconteceu o outro halving, a galera fala que halving é de 4 em 4 anos. Só que, na verdade, halving acontece a cada 210 mil blocos minerados. Como a rede é programada para autoajustar a dificuldade da rede para que cada bloco seja minerado em 10 minutos, isso dá mais ou menos de 4 em 4 anos, mas não tem nada fixo, não é algo que você consegue cravar. O próximo halving vai ser, pum, em tal data. Não é assim que acontece. Lá em 2016, o halving aconteceu 9 de junho de 2016. E após o halving, a máxima histórica do ciclo só veio acontecer em dezembro de 2017. Quanto tempo isso demorou para acontecer? 525 dias. Por que que isso aconteceu, Yara? Porque o choque de oferta já não foi tão grande. Antes a gente tinha uma recompensa do minerador de 50 bitcoins, caiu para 25. Em 2016, de 25 caiu para 12,5. Não foi um choque tão grande. Demorou um pouco mais para o halving aconteceu e a máxima foi em 2017. Lá em 2020, a gente teve o outro halving do Bitcoin, onde a recompensa saiu de 12 bitcoins a cada bloco de Bitcoin minerado para 6,25 bitcoins. Yara, então você quer dizer que a rede se ajusta para que cada bloco seja minerado a cada 10 minutos, certo? E a cada bloco minerado, o minerador ganha uma recompensa, certo? Então, a gente tinha lá em 2020
a cada bloco minerado, ou seja, a cada 10 minutos, surgindo 6,25 bitcoins. Até que, em 2024, a gente teve o outro halving, que daí foi no dia 19 de abril de 2024, onde a recompensa do minerador passou de 6,25 para 3,125. Então, hoje, atualmente, a cada 10 minutos, em média, 3,125 bitcoins surgem. Ou seja, diminuiu pra caramba, tá difícil surgir em bitcoins, tá? Pelo tanto de demanda que está tendo pelo Bitcoin, a oferta está diminuindo, por isso que o preço do Bitcoin está aumentando. Vamos ver quanto tempo demorou do halving de 2020 até a máxima histórica de 2021, que aconteceu em novembro de 2021. Do halving de 2020 até a máxima histórica que aconteceu em 2021, demorou 574 dias. Então, a gente também observa um padrão que a gente levou aqui 385 dias de 2012, halving, até a máxima histórica em 2013. Depois, 525 dias até a próxima all-time high em 2017. E depois, 574 dias até a máxima histórica que aconteceu lá em novembro de 2021. Agora, a gente teve o halving em 2024 e a all-time high, baseado nisso, será quando? Em 2025. E se fosse para a gente fazer uma média dos períodos aqui de quando de fato a gente atinge a all-time high, teremos um resultado de aproximadamente 600 dias, dando isso daí em novembro de 2025. Será que vai acontecer de fato isso? Vamos observar outros padrões que acontecem no Bitcoin antes de eu falar o que eu acredito, quando eu acredito que vamos bater a máxima histórica, o porquê e quanto será essa máxima histórica que eu estou acreditando e por que eu acho que vai cair ainda em janeiro. Agora vamos entender essas linhas vermelhas que eu coloquei aqui diante do gráfico para vocês observarem um padrão que também acontece. Aqui em 2013, a gente teve a máxima histórica do Bitcoin. E aqui em janeiro de 2013, a gente teve uma lateralização com correção em janeiro. Então, aqui em 2013, a gente não leva até que tanto em conta, porque o preço do Bitcoin não caiu tanto em janeiro de 2013, que foi aonde atingiu a máxima histórica. Só que a gente vê esse padrão acontecendo nos próximos anos. Então, em janeiro posterior ao halving, a gente tem um padrão de queda no Bitcoin. Por isso que eu coloquei essas linhas vermelhas aqui cortando o gráfico, tá? E a gente tem o Bitcoin caindo logo depois do halving de 2016. O preço do Bitcoin, eu vou até apagar para a gente conseguir ver melhor, ó. O preço do Bitcoin, ele bateu aqui, ó, bem nesse topinho aqui, 1.139 dólares. Lá em dezembro de 2016, ele estava em 1.130 dólares. E depois ele corrigiu aqui, ó, para 756 dólares, uma queda de 33% em janeiro, antes da all-time high em 2017. Então, antes da all-time high de 2017, o Bitcoin em janeiro caiu 33%. Depois tivemos o halving em 2020, a máxima em 2021 e mais uma vez em janeiro que antecedeu, aqui a gente tem a queda do Bitcoin novamente. Vou apagar aqui para vocês verem o padrão. A gente tinha o Bitcoin aqui, ó, 42.500 e ele caiu em janeirão mais de 31%, chegando em 29 mil dólares. Então, saiu de 42 para 29, uma queda de 31%. E agora, o que a gente está esperando, né? Então, aqui a gente coloquei essa linha aqui, né, em janeiro, porque eu acredito que em janeiro o preço do Bitcoin vai cair. E por que que justamente em janeiro a gente tem esse momento lá em 2013 de lateralização e depois em 2017, 2021 de correção
forte em janeiro. Por quê? Vários fatores podem ocasionar essa queda em janeiro, que historicamente acontece. Uma delas é a mudança presidencial lá nos Estados Unidos. Em 2017 entrou o Trump, em 2021 entrou o Biden e agora vai entrar o Trump com uma expectativa de reserva estratégica de Bitcoin, de regulamentações mais abrangentes para as criptomoedas. Então o mercado se animou com o Trump. Será que dessa vez em janeiro será diferente? Tem algumas outras coisas que fazem o Bitcoin cair, como realização de lucro, porque em dezembro a gente tem essa corrida de Natal aí e faz com que o preço do Bitcoin suba muito, como chegou a 108 mil nesse ciclo, e daí a gente tem realização de lucro por parte dos investidores. Em janeiro também é conhecido como um mês de rebalanceamento de carteira. Eu, por exemplo, teve criptomoedas minhas que subiu bastante, que eu já comecei a rebalancear hoje mesmo, é o último dia do ano e eu estou aqui reestruturando as minhas posições para surfar melhor as tendências que vão acontecer aí em 2025. Então, esse rebalanceamento. Por exemplo, também nessa segunda pernada de alta do mercado, a gente tem a alt season. Então, investidores que já viram o preço do Bitcoin subir bastante, agora começam a tomar posições em altcoins que estão acreditando. A gente também não pode esquecer do ajuste fiscal, né? As pessoas no final de ano fazem ali um ajuste para tentar sair de tributação e outras coisas. Então, esses são alguns dos fatores que pode ocasionar a queda do Bitcoin, sim, de mais ou menos 30%, que isso historicamente tem acontecido. Outro fator que eu estou extremamente ansiosa para que não aconteça é um rompimento de uma figura gráfica de queda, tanto em Nasdaq quanto SP500. Vamos ver os gráficos de SP500 e Nasdaq que subiram bastante. Para vocês terem uma noção, o Nasdaq bateu 50 all-time high somente esse ano. Foi 50 dias de máximas históricas lá na Nasdaq. E agora ela chegou no momento de exaustão. Será que vamos ter um rompimento para baixo disso tudo? Vamos ver. A gente vai voltar nesse gráfico de Bitcoin para saber aonde eu acredito que de fato ele possa chegar no final desse ciclo aqui em 2025. Mas antes eu quero, recado importante, no comentário fixado aí tem um vídeo que eu ensino vocês ganharem R$ 88 também em Bitcoin. É muito simples de fazer, R$ 88 você consegue ganhar ainda hoje. Clica ali no primeiro comentário, também vou deixar o vídeo aqui em cima. Agora simbora. Navegar aqui com vocês para vocês verem o que aconteceu com o SP500, para vocês terem uma noção, este daqui foi o gráfico de SP500, alta, 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 desde o fundo que ele bateu aqui em outubro de 2022, ele nunca mais parou de subir. Olha isso daqui, nunca mais parou de subir. Desde outubro de 2022 ele está subindo, 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 subindo. E a Nasdaq se encontra aí no mesmo padrão. A gente também tem Nasdaq subindo pra caramba. E qual é o padrão gráfico que eu falei para vocês que eu não quero ver o rompimento? Se a gente pegar aqui, ó, em novembro de 2021, que foi a máxima histórica tanto de Nasdaq quanto de SP500, quanto das criptomoedas, para vocês verem que realmente está tudo correlacionado. Em novembro de 2021, as criptomoedas bateram sua máxima histórica e a Nasdaq também. Depois a Nasdaq corrigiu pra caramba e ela teve uma desvalorização aqui na casa de 37%. Galera, a Nasdaq é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos, onde está listada as big players como Apple, Google, Amazon, tudo na Nasdaq, tá? É a bolsa de tecnologia lá deles. E ela está nesse padrão que afunila, que a gente chama de cunha ascendente. E na cunha ascendente, o rompimento geralmente é para baixo. Eu gosto de falar que essa figura gráfica, ela é a bruxa. Olha aqui, ó, a bruxa tá solta quando a gente tem esse padrão gráfico, tá vendo, ó? A bruxa tá solta. Então, a gente tem que ficar ligado. Se a gente for olhar gráficos menores, né, que aqui eu estou olhando um período de tempo muito, muito, muito espaçado, né? Eu estou olhando aqui no semanal, se a gente olhar aqui nos tempos gráficos menores, como diário, a gente consegue traçar o mesmo cenário, né? Nessas linhas amarelas, a gente também consegue ver a formação de uma bruxa, que é realmente algo que espanta o mercado, que faz investidores ficarem assustados aqui quando a gente está nesse padrão de cunha ascendente, porque, como eu falei para vocês, o rompimento é para baixo. A gente tem topos e fundos sendo formados, mas cada vez se estreitando, até que o rompimento dele acontece para baixo. Aonde a gente pode vir
a gente pode ver chegar este rompimento caso rompa para baixo. Se a gente romper esse padrão aqui, a gente pode vir primeiramente ele segurar aqui na base dessa cunha maior em tempos gráficos maiores. Isso ia ter uma queda aí de 3% em Nasdaq, que é muito ok, isso faria com que as criptomoedas caíssem um pouco mais que 3%, óbvio, né? Mas não seria nada demais. O problema seria se ela realmente continuasse essa queda e tivesse uma correção. Lembrando que o mercado também de lá subiu demais, esticou demais. Então, para vocês terem uma noção, vamos pegar aqui também de janeiro de 2023, galera, de janeiro de 2023 até no ponto que nós estamos aqui, Nasdaq subiu nada mais, nada menos que 112%. É o momento das pessoas reajustarem, rebalancearem, realizarem lucro e tudo mais. Seria uma queda normal para isso acontecer. SP500 também estamos aqui no mesmo padrão de cunha, galera, e realmente não está tendo força para renovar novas máximas. E aqui a gente pode até falar que podemos ter aqui, ó, um topinho duplo em SP500 e a gente pode ver uma correção dele aqui. Então, são pontos que eu quero que vocês tenham atenção. Tomem cuidado, porque sim, está super correlacionado, principalmente Nasdaq com as criptomoedas. A gente pode ter uma correção sim. Aqui no Bitcoin, a gente também, no diário, estamos vendo um padrãozinho que eu chamo de ombro, cabeça, ombro, tá? Ela vem de uma alta, ela formou este ombro aqui, depois essa cabeça aqui e depois esse ombro aqui. A gente não pode perder essa linha do pescoço aqui, senão a gente vai ter quedas aqui. O que eu acredito que possa vir a acontecer, tá? Como a gente do topo até agora já caímos aí em média 15%, e o histórico de queda é 30%, eu acredito sim que o preço do Bitcoin pode vir aqui em 80 mil dólares. 80 mil dólares em janeiro, dando um susto, espantando as sardinhas, mas depois eu acredito que ele vai meter marcha para cima, tá? E por que eu acredito que ele vai segurar aqui? Tem algumas médias móveis que eu gosto de usar, inclusive, ó, a EMA, que é a média móvel exponencial de 200 períodos no diário, ela vai coincidir com essa linha que eu também tracei aqui, essa roxa que eu acabei de traçar aqui. Se a gente traçar aqui pelos fundos, a gente tem esta linha amarela aqui, ó, sendo uma linha de tendência de alta, né? Então, o Bitcoin pode vir a tocar nela, que vai coincidentemente tocar com a EMA de 200 e vai fazer um repique. Então, eu acredito que em janeiro a gente pode ter uma oportunidade excelente de compra na casa dos 80 mil dólares. Eu já posicionei as minhas ordens de compra, realizei lucro de algumas posições e estou ali esperando. Já vou começar a partir de 85, eu vou começar a meter marcha, entrar no mercado pesado, pesado. E depois eu acredito que a gente vai ter aqui, como historicamente temos, uma hipervalorização num curtíssimo prazo de tempo que ninguém nem consegue ver o que está acontecendo, exatamente o que aconteceu nos ciclos passados, tá? Vou voltar aqui para esse outro gráfico que está um pouquinho mais limpo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece com o preço do Bitcoin depois da queda. Olha isso daqui, galera. Essa daqui foi a queda de janeiro de 2021, tá? Então, a gente chegou aqui em 29 mil dólares, e ele simplesmente explodiu para 60 mil dólares. Sabe quando ele alcançou isso? Em fevereiro. Em fevereiro, dia 20 de fevereiro, em 20 de fevereiro, o preço do Bitcoin estava 61 mil dólares. Então, galera, não se espante se o preço do Bitcoin cair mais em janeiro. Até mesmo porque o Trump ganhou no dia 5 de novembro. Com isso, o preço das criptomoedas explodiram porque o Trump é a favor, porque o Trump vai reserva estratégica. Já viu aquele negócio de sobe no boato e cai no fato? Pode ser que quando o Trump for realmente assumir dia 20 de janeiro, as pessoas realizem um pouco justamente para conseguirem recomprar lá embaixo. Então, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Falar para vocês tomarem cuidado, terem caixa, não se apavorarem e estarem preparados para as oportunidades que pode vir, porque se o Bitcoin continuar caindo, as altcoins vão dar oportunidades incríveis de vocês
fazerem aportes. Aqui, ó, depois de janeiro de 2017, que a gente também teve uma queda de 33%, ó, em janeiro de 33%. Olha o que aconteceu depois que o Bitcoin caiu 33%. Ele subiu direto. E em março, dia 13 de março, ele já tinha subido 76%. 76%, saindo de 758 para 1.339. Tá gostando desse vídeo? Então, já deixa o like aí, galera. Vai me ajudar bastante. Mete marcha aí, porque vai me ajudar a ter disposição para gravar todas as semanas e eu vou dar dicas preciosas do que eu estou fazendo no final desse vídeo. Eu falo em quais altcoins eu estou posicionado para surfar aí a segunda pernada de alta do mercado. Então não se espantem se isso acontecer, porque eu acredito sim que o preço do Bitcoin, baseado em vários dados on-chains que eu estou cuidando aqui, vou fazer até inclusive um outro vídeo para vocês, vai atingir a all-time high dele ali na casa dos 140, 150 mil, é o que eu acredito, tá? Para esse ciclo. É óbvio que tudo isso a gente pode ver mudanças, porque se realmente implementar uma reserva estratégica do Bitcoin nos Estados Unidos, a gente está vendo o mundo inteiro pivotando os olhares para Bitcoin e criptomoedas, então essa minha análise ela pode mudar, porque o mercado é completamente volátil e influenciado por notícias, então essa minha análise pode mudar, mas eu acredito sim que o preço do Bitcoin ele vai vir aqui na faixa de 80 mil dólares, basicamente isso daqui, e depois ele vai voltar a subir aqui praticamente mais 80%, e a gente vai ver aí no final desse ciclo, lá, eu já vou começar a realizar lucro quando o preço do Bitcoin chegar aqui em 140, 150 mil dólares é a minha expectativa para esse ciclo. E depois a gente não vai ver tanto o Bitcoin explodindo a tampa, porque a gente vai ver altcoins como Ethereum, que não saiu do lugar. Ethereum tá patinando ainda, galera. Para vocês terem uma noção, Ethereum não atingiu nem sequer a sua máxima histórica do ciclo anterior. A máxima histórica do ciclo anterior de Ethereum é lá em 5 mil dólares. Ethereum está sendo cotado em 3.356. A gente vai observar o dinheiro não indo para o Bitcoin mais, e indo para altcoins que estão realmente descontadas e que podem dobrar, triplicar, quadruplicar o valor, como Aave, que já performou muito legal, mas ainda tem um belo caminho pela frente, tá em 310 dólares, mas agora nesse ciclo já chegou a bater 403 dólares, só que a gente ainda pode ver Aave lá nos 600 dólares, que foi a máxima histórica dela. Então a gente está falando de uma valorização de 3 vezes, saindo aí de 300 dólares para 600 dólares, mas renovando máxima. Então, a Aave, para mim, pode chegar em 1.000 dólares facilmente. Então, para isso que eu estou fazendo o ajuste no meu portfólio. Eu espero que realmente esse vídeo tenha ajudado vocês. Já curte, comenta aí, se inscreve no canal, porque todas as semanas eu vou trazer algo que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso, algumas dicas imprescindíveis para você que é investidor de criptomoedas e para você que quer começar ou que já está no mercado e quer ganhar R$ 20 em Bitcoin e mais R$ 68 nas criptomoedas Aleo e Near. Eu deixei o link aí no primeiro comentário. Basta abrir a conta na Coinbase e fazer o seu primeiro trade. Eu deixei um vídeo aí que eu ensino passo a passo. 5 minutinhos você consegue fazer e embolsar R$ 88 ao total. Então, não perde tempo, qualquer dinheiro é bem-vindo. Imagina que você ganhe esses R$ 88 e deixe lá daqui 10 anos, isso vale uma fortuna. Até porque as expectativas do Bitcoin no longo prazo, o Michael Saylor, dono da MicroStrategy, prevê ele em 2045 num cenário conservador a 13 milhões de dólares. Imagina você ganhar R$ 20 agora e isso se transformar em algo grandioso lá em 2045. Então mete marcha, faça isso daí que tá aí nesse vídeo fixado no primeiro comentário. E mais uma vez, galera, se inscreve aí no canal porque eu quero atingir os meus 10 mil inscritos. Falta apenas 1.500 pessoas pra gente conseguir essa marca e eu vou ficar muito feliz. Então, se eu te ajudo de alguma maneira, já se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz. Tamo junto!